Salve, salve pessoal, uma grande honra estar aqui com todos vocês para mais uma aula de Sociologia. O tema de hoje está dentro da aula de desigualdade social. Nós vamos trabalhar dois conceitos específicos, o pobreza absoluta e o pobreza relativa. Para quem não assistiu ainda a aula sobre pobreza e riqueza, vai no canal, digita pobreza e riqueza e encontre a aula e assiste antes dessa, porque fica mais fácil para você compreender esses conceitos na sua totalidade. Vamos nessa? Bom, quando a gente fala em pobreza, nós precisamos destrinchar esse conceito para entender que tem duas formas da gente conseguir explicar o que é a pobreza. Primeiro é o conceito de pobreza absoluta. Bom, no mundo moderno ficou concebido que pobreza absoluta seria aquelas pessoas ou aquela família que não recebe um mínimo de recursos financeiros para sustentar a sua subsistência. Ou seja, existe uma linha de pobreza, né, que está estabelecida através do Banco Mundial, que é uma organização econômica do mundo aí, né, uma organização econômica globalizada e que estabelece um valor monetário em dólar para que as pessoas possam se enquadrar se estão dentro ou fora dessa pobreza absoluta. E em 2019, o valor dessa linha da pobreza estava em torno de 5,5 dólares por dia. Isso hoje, em moedas de hoje, que cada dólar equivale a 5 reais, significa mais ou menos que uma pessoa precisa receber cerca de 27 reais por dia para estar fora dessa pobreza absoluta. Isso daria mais ou menos um valor total de 600, 700 e tantos reais aí. Então, veja, ainda esse valor é abaixo do salário mínimo brasileiro, mas que estabelece que o indivíduo não estaria dentro da pobreza absoluta, ou seja, sem esses recursos financeiros, segundo o Banco Mundial, que muitas vezes desconsidera, né, as localidades, as peculiaridades regionais, porque às vezes em lugares específicos o custo de vida é mais alto que outro, mas ele considera que com pelo menos 5,5 dólares por dia você conseguiria manter a sua integridade física, certo? Então, quando a gente fala em pobreza absoluta, nós estamos falando disso. Mas nós podemos também falar em pobreza relativa. E esse conceito, né, já diz mais respeito à carência de recursos e oportunidades. Ou seja, fazendo uma comparação entre as populações de um mesmo país, a gente consegue entender que, às vezes, o recurso financeiro que uma pessoa tem, se esse recurso financeiro for o mesmo de uma pessoa no Rio Grande do Sul e o mesmo de uma pessoa no Ceará, por exemplo, né, nós podemos perceber que às vezes esse recurso financeiro pode não comprar as coisas, né, para a existência e para garantir oportunidades no Rio Grande do Sul que compraria no Ceará. Então leve em conta, por exemplo, as regionalidades, as particularidades, né? Leve em conta a gentrificação, o processo de encarecimento em grandes centros urbanos, certo? Então, o recurso financeiro dentro dessa pobreza relativa não é tão importante e determinante assim, tá? Então é importante analisar a carência de recursos e a perspectiva de oportunidades. E aí, então, quando a gente entende essa pobreza relativa, né, às vezes a carência de recurso de saneamento básico, às vezes a carência de recurso de moradia, às vezes a carência de recurso de alimentação, às vezes a carência de recurso de ensino básico, por exemplo, né, oportunidades de trabalho e uma série de coisas. Então significa que esse tipo de pobreza não necessariamente combate com renda. Por quê? Tem algumas oportunidades aí, alguns aspectos da vida humana que não são comercializáveis, beleza? Então, esse lance de entender a pobreza relativa está mais perto daquilo que a gente fala de garantir oportunidade social, de trabalho, de formação, de existência física e uma série de coisas, tá? Então, enquanto a gente fala da pobreza absoluta, que nós estamos falando aí dos recursos financeiros para a garantia da sobrevivência física do indivíduo, a pobreza relativa pode ser a despossessão
né, de algumas oportunidades e de alguns recursos fundamentais para a vida do dia a dia dessas pessoas, certo? Então é preciso analisar mais a totalidade, um pouco desvinculado da renda, para entender se essa pessoa tem acesso a perspectivas novas de vida e de mudança, beleza? Então falar de riqueza e pobreza, né? A gente comparando, a pobreza significa a despossessão de riqueza. Beleza, minha gente? Espero que vocês tenham entendido aí. Curte o nosso vídeo, se inscreva no canal e escreva seu comentário ou sua dúvida. Valeu, um abraço!